No século IV a.C., um jovem rei emergiu das montanhas da Macedônia para mudar o curso da história. Seu nome era Alexandre, conhecido para sempre como Alexandre, o Grande. Este é um conto de conquistas, diplomacia e transformação social sob o domínio macedônico. Alexandre nasceu em 356 a.C., filho de Filipe II da Macedônia e Olímpia do Epiro. Desde cedo, ele foi treinado nas artes da guerra e educado pelo filósofo Aristóteles. Sua primeira grande vitória veio em 334 a.C., quando derrotou o Império Persa na Batalha de Granico. Mas foi em Gaugamela, em 331 a.C., que Alexandre consolidou sua posição como um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos. A Batalha do Grânico foi a primeira grande batalha de Alexandre, o Grande, contra o Império Persa, e marcou o início de sua campanha de conquistas que eventualmente levaria à criação de um dos maiores impérios da antiguidade. Travada em maio de 334 a.C., nas margens do rio Grânico, na Ásia Menor, atual Turquia, esta batalha demonstrou a habilidade tática e a liderança de Alexandre, além de estabelecer seu caminho para a glória. Após a morte de Filipe II da Macedônia, Alexandre assumiu o trono e rapidamente consolidou seu poder dentro da Grécia. Com as cidades-estado gregas sob seu controle, ele se voltou para o seu grande objetivo, da conquista do Império Persa. A Batalha do Grânico foi o primeiro grande confronto entre as forças macedonicas e o exército persa. Alexandre cruzou o Helesponto, já atual Dardanelos, com um exército de aproximadamente 40.000 homens, incluindo 12.000 de cavalaria. Os persas, liderados por um conjunto de sátrapas locais e mercenários gregos, tinham uma força comparável em número, posicionada nas margens do rio Grânico, esperando deter o avanço macedônico. O rio Grânico, um afluente do Mar de Mármara, era um obstáculo natural que os persas esperavam usar a seu favor. Eles posicionaram sua cavalaria e infantaria nas margens íngremes, com a esperança de que a travessia do rio enfraqueceria o exército macedônico. Alexandre, ao ver o posicionamento persa, decidiu atacar imediatamente, em vez de esperar um momento mais favorável. Ele acreditava que uma vitória rápida poderia quebrar o moral dos persas e abrir caminho para as suas futuras campanhas. A batalha começou com um ataque frontal de Alexandre. Ele liderou a cavalaria de elite, os Hetairoi, em uma carga direta contra a cavalaria persa posicionada na margem oposta do rio. Essa manobra foi arriscada, pois atravessar o rio sob fogo inimigo e enfrentar a cavalaria persa em terreno inclinado poderia ter sido desastroso. No meio da travessia, Alexandre e seus homens enfrentaram resistência feroz. No entanto, a superioridade tática e a disciplina das tropas macedonicas começaram a prevalecer. Alexandre, sempre na linha de frente, foi reconhecido por sua coragem. Em um momento crítico, ele se envolveu em um combate pessoal com vários comandantes persas. Durante a luta, Clito, o Negro, um dos seus oficiais, salvou a vida de Alexandre ao matar um comandante persa que estava prestes a atacá-lo pelas costas. A determinação e a coragem dos macedônicos começaram a romper as linhas persas. A infantaria pesada macedonica, os falangistas, atravessou o rio e atacou a infantaria persa, que não conseguiu manter a formação diante do avanço inimigo. Eventualmente, a linha persa quebrou, e as tropas começaram a recuar em desordem. A vitória no Grânico foi esmagadora para Alexandre. Ela abriu as portas para a Ásia Menor e permitiu que ele avançasse sem oposição significativa por vários meses. Além disso,
a vitória consolidou seu controle sobre a Ásia Menor e permitiu-lhe assegurar as cidades gregas costeiras, que eram vitais para suas linhas de suprimento e comunicação. O impacto psicológico da vitória também foi significativo. A audácia e a vitória rápida de Alexandre contra as forças persas provaram que o Império Persa não era invencível, elevando o moral das suas tropas e desmoralizando seus inimigos. Muitos sátrapas persas e governantes locais começaram a se render ou se aliar a Alexandre, percebendo a inevitabilidade de seu avanço. Mas Alexandre não era apenas um conquistador. Ele entendia a importância da diplomacia e da administração. Ao invés de impor a cultura macedônica sobre os povos conquistados, ele adotou uma política de integração. Alexandre respeitava as tradições locais e muitas vezes se casava com princesas das regiões conquistadas, criando laços de sangue com a nobreza local. Alexandre, o Grande, é amplamente reconhecido por suas habilidades militares e suas conquistas expansivas, mas sua diplomacia também foi um aspecto crucial de seu sucesso. Desde o início de sua campanha, Alexandre demonstrou uma compreensão sofisticada da diplomacia, integrando-a com suas ações militares para consolidar e manter seu vasto império. A seguir, examinamos como ele utilizou a diplomacia em várias áreas de sua administração. Uma das marcas registradas da diplomacia de Alexandre foi seu respeito pelas culturas dos povos que conquistou. Diferentemente de muitos conquistadores que buscavam impor suas próprias culturas e sistemas, Alexandre adotou uma abordagem de integração cultural. Ele encorajou a fusão entre a cultura grega e as tradições locais, promovendo um ambiente de respeito mútuo e cooperação. Por exemplo, após conquistar o Império Persa, Alexandre não apenas manteve muitos dos governantes persas em suas posições, mas também adotou alguns costumes persas, como o uso de vestes persas e a adoção da prosquinesis, um ritual de reverência. Isso ajudou a ganhar a lealdade dos súditos persas e reduzir a resistência contra seu domínio. Os casamentos foram uma ferramenta diplomática fundamental utilizada por Alexandre para fortalecer suas alianças políticas e consolidar seu poder. Ele próprio casou-se com Roxana, filha de um nobre bactriano, para solidificar sua posição na Ásia Central. Além disso, em um gesto de unificação cultural sem precedentes, ele organizou um grande casamento coletivo em Susa, onde ele e muitos de seus oficiais se casaram com mulheres persas de alta nobreza. Esses casamentos não apenas criaram laços familiares entre os gregos e as elites locais, mas também simbolizaram a união das diferentes culturas sob um governo comum. Esta política ajudou a reduzir as tensões e promover a aceitação de seu governo entre as populações conquistadas. Alexandre frequentemente demonstrou clemência em sua conquista, um contraste com a brutalidade que muitas vezes caracterizava as campanhas militares da época. Em vez de exterminar ou escravizar as populações derrotadas, ele muitas vezes oferecia termos generosos de rendição. Um exemplo notável foi após a Batalha de Sus, onde ele capturou a família de Dário III, o rei persa. Alexandre tratou a família real com grande respeito e honra, o que lhe rendeu admiração e respeito entre os persas. Além disso, Alexandre foi inclusivo em sua administração, empregando não apenas gregos e macedônios, mas também persas e outros povos conquistados em posições de poder. Ele nomeou sátrapas locais para governar as províncias, muitas vezes mantendo a estrutura administrativa existente e apenas supervisionando de forma a garantir lealdade. Alexandre também utilizou a diplomacia religiosa para fortalecer seu domínio. Ele mostrou respeito pelos deuses e práticas religiosas dos povos conquistados, visitando templos e realizando sacrifícios aos deuses locais.
Em particular, sua visita ao templo de Amon em Siva, onde foi proclamado filho de Zeus Amon, consolidou seu status divino entre os egípcios e reforçou sua autoridade. Sob seu domínio, a Macedônia tornou-se um império multicultural. Cidades como Alexandria, no Egito, tornaram-se centros de aprendizagem e cultura, onde gregos, egípcios, persas e muitas outras etnias conviviam e compartilhavam conhecimento. Este período é frequentemente referido como a Era Helenística. A expansão de Alexandre também trouxe avanços significativos em várias áreas. A fusão de culturas levou ao desenvolvimento de novas ideias em filosofia, ciência e arte. Bibliotecas foram estabelecidas, e o conhecimento foi preservado e ampliado. Em 323 a.C., Alexandre morreu aos 32 anos em Babilônia. Sua morte prematura deixou um vácuo de poder, e seus generais dividiram o império em vários reinos. No entanto, o legado de Alexandre perdurou. Suas conquistas e a disseminação da cultura helenística moldaram o mundo antigo e influenciam até hoje. Alexandre, o Grande, foi mais do que um conquistador. Ele foi um visionário que entendeu o poder da diplomacia e da diversidade cultural. Seu império pode ter se desintegrado após sua morte, mas seu impacto na história humana é imortal. Esta foi a era do domínio macedônico sob Alexandre, o Grande.